Um ponto muito importante para se destacar é o que nós chamamos de composição e decomposição. Olha só que interessante, olha só, decomposição. Vamos dar exemplos que vocês conhecem. Por exemplo, eu vou compor, no caso, eu vou somar esses números aqui. 10 mais 8 menos 6 menos 1 mais 1. Olha só, vamos somar isso aqui. Tá? Isto é, vamos compor isso aqui. Ó. 10 mais 8, 18, menos 6 dá 12, né? 12. Aqui, menos 1 com mais 1 dá 0. Então, esse resultado dá 0. O que eu fiz? Eu fiz uma composição. Agora, olha só, eu vou pegar esse número 12, né? 12, né? Vou decompor. Como é que eu posso decompor? Aqui, ó. 12 mais 0. Pronto. Posso fazer assim, ó. 12, no caso, né? Menos 1 mais 1. Eu posso colocar aqui 6 mais 2 mais 4, né? 6 mais 2 mais 4, tudo dá 12, eu estou decompondo, certo? Eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 20 mais 32, né? Também dá 12. Então, ó, isso aqui, a decomposição, né? No caso, a decomposição, né? Ela admite, atenção, ela admite, né? Uma infinidade de soluções. A composição, não. Então, ó, a composição, olha que interessante, ela é única. Isto é, quando eu só fizer essa soma aqui, ó, o resultado é único, o resultado é 12, tá certo? Agora, a decomposição, né? Bom, já a decomposição, né? Pode-se obter uma infinidade, né? Infinidade, tá certo? Pode ser uma infinidade, por exemplo, né? de maneiras, não de formas, né? Uma infinidade de formas. Tá claro? Então, guardem bem. Vamos levar essa ideia, né, para os vetores. Olha só, então aqui vamos supor, eu tenho meu vetor, né, no caso, U, meu vetor U, aqui eu tenho meu vetor V, né, e aqui eu tenho meu vetor W. Né? Vou compor, né, U, V e W. Já vou dizendo logo, ó, solução única. Né? Aqui por aqui, né? Eu tiro uma paralela U, nós vimos na última aula, né? Daqui paralela V, né? E aqui paralela W, certo? Então, minha composição, ela é única, né? Vai me dar o meu vetor resultante. Aqui meu vetor resultante. Como eu também posso compor, né? No caso, né? Outros vetores, atenção, vou compor outros vetores, não estou compondo os mesmos, não, tá? Aqui até vou escrever aqui, ó, U, aqui V e aqui W. Isso aqui é uma composição, né, no caso. Agora, eu posso compor, por exemplo, né, eu tenho o vetor, né, X mais Y, né, no caso. Né? Então, eu tenho aqui meu vetor X, né, aqui meu vetor X, né, aqui mais Y, vamos supor, aqui meu vetor Y. Né? Então, a composição, ela é única, aqui meu vetor R. Está bem claro? Então, compor o vetor, solução única. Compor os vetores, né, também solução única. Né? Isso aqui, né, solução única. Agora eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Imagine, né, que eu tenha um vetor, até vou colocar aqui, imagine que eu tenho um vetor aqui. Olha que interessante, ó, tem esse vetor aqui. Tá? Tem esse vetor aqui. Eu quero decompor esse vetor, por exemplo, né, segundo essa direção e segundo essa direção. Aqui. Olha que interessante. Ó.
Aqui esse vetor eu quero decompor, não tem problema. Vou fazer assim, ó. Vou tirar uma paralela a esse lado aqui, ó. Tirei uma paralela, né? E por aqui eu tirei uma paralela a esse outro lado aqui, ó. Certo? Então esse meu vetor verde, né? Ele é dado por esse paralelogramo aqui, ó. Esse vetor verde, eu vou chamar vetor V aqui, pronto, no vetor V. Né? Vetor V. Isso aqui eu vou chamar de X, né? Vou mudar a cor, ó. Aqui é X. Esse aqui é meu vetor Y. Então, meu vetor V, olha que interessante, ó. V, né? Eu posso colocá-lo com uma forma X mais Y. Né? X mais Y. Está bem claro? Tá bem claro? Agora, olha só, muito interessante. Vou pegar o mesmo vetor V, ó. Pegar o mesmo vetor V. Né? Aqui está o meu vetor V aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui é meu vetor V. Agora, eu quero decompor o meu vetor V, né? Olha só, segundo, né, essa direção aqui, o mesmo vetor, tá? E essa direção aqui, ó. Certo? Não tem problema, né? Vou pegar a extremidade do meu V, né? Aqui, ó. Aqui, certo? Então, meu vetor V é dado por a soma desses dois vetores. O mesmo vetor V, mesmo vetor, ó. Esse aqui é o mesmo vetor V, tá? Aqui é o meu vetor V. Aqui eu vou pegar aqui meu vetor U, né? No caso, U. E aqui meu vetor W, pronto. Né? Então, o mesmo vetor V, tá vendo aqui, ó? Igual, né? A U mais W. Tá certo? Então, o mesmo vetor V, eu estou decompondo em X mais Y aqui, ó. E o mesmo vetor V, eu estou decompondo em U mais W aqui. Certo? Então, eu posso, na decomposição, o que é? Eu tenho o quê? Uma infinidade, né, de formas, de maneiras, né, de eu decompor o vetor. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Eu posso, se eu quiser, né, aqui eu tenho meu vetor V, ó, aqui eu tenho meu vetor V, ó, meu vetor V. Tá? Se eu quiser, eu posso decompor meu vetor V, por exemplo, né, vamos supor, esse aqui é meu vetor V. Aqui, ó, né? Eu vou decompor meu vetor V em outro, né? Por exemplo, né, eu tenho aqui, né, uma direção, né? E aqui eu tenho outra direção aqui, ó. Direção. Aqui eu tiro uma paralela. Olha só como é que é fácil a ideia de composição, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tiro uma paralela aqui e por aqui eu tiro uma paralela aqui, ó. Né? Então esse mesmo vetor V dá para a soma desse vetor com esse vetor. Tá claro? Tá bem claro? O mesmo vetor V, o mesmo vetor. Então eu decomponho segundo essas direções aqui. E posso, se eu quiser, né, decompor, né, no espaço, tá? Atenção aqui, ó. Atenção aqui. Vou decompor o mesmo vetor V no espaço. Então vamos decompor no espaço? Olha só que interessante, ó. Aqui eu tenho, vou colocar aqui, ó, meu eixo aqui, ó. Vou desenhar, atenção, vou desenhar o canto da sala, tá? Todo mundo vai ver esse desenho aqui, ó. Vai imaginar o canto da sala, ó. Aqui, o canto da sala, ó. Olha só que interessante, ó. Aqui é meu canto, opa, aqui é meu canto da sala. Olha só, pegar aqui, ó, canto da sala. Tá vendo aqui? Olha só. Se eu quiser, né, aqui eu vou desenhar aqui meu eixo, né, no caso, né. Aqui eu tenho X, né, aqui eu tenho Y, aqui eu tenho Z. Né? Só olhar o canto da sala, tá? Aqui eu tenho meu tal vetor V, ó. Então, meu vetor V, vou colocar meu vetor V aqui, ó. O vetor V que está no espaço, ó. Olha só que interessante. Se eu quiser, eu posso decompor esse meu vetor V assim, ó. Aqui, ó. Eu tiro uma perpendicular, né? Aqui, ó. Vou colocar assim, O, né? Aqui, P, tá? Aqui é meu ponto Q, ó. Lá no chão, esse ponto Q está no chão, ó. Eu posso fazer assim, ó. Meu vetor V, tá vendo aqui, ó? Meu vetor V, ó, V, ó, vai ser igual. V é o meu OP, tá vendo aqui? Meu OP, ó. Meu OP, meu vetor V. Eu decompus no meu vetor OK, tá vendo aqui, ó? OK, mais Q, P. Estão lembrados? Minha resultante, tá vendo aqui, ó? Né? Aqui, ó, aqui é a origem, né? Aqui é a extremidade, né, do vetor OK, né? Que vai ser o que? A origem do segundo vetor, né? Que é P. Então, esse aqui é meu vetor V, a soma de dois vetores, né? Tá certo? Então, eu decompus meu vetor V, né,
um vetor no chão, né, que é meu OK, mas um vetor perpendicular, meu vetor aqui. Tá claro? Ó, se eu quiser ainda, né, eu posso decompor o meu vetor OK, aqui, eu posso decompor aqui, ó, meu vetor OK, ó, tá vendo aqui, ó, certo? Meu vetor OK é dado por esse vetor aqui mais esse vetor aqui, tá claro? Vou chamar esse vetor aqui, por exemplo, de U, e esse vetor aqui de V, né? Então, o meu vetor lá no chão, tá vendo? No chão, ó, OK, ele é dado por U mais V. Tá? Então, né, o meu vetor V, né, ele foi decomposto em U mais V mais... Em vez de trabalhar com QP, tá vendo? Eu posso chamar esse vetor aqui na vertical de W, né? Certo? Mais W. Né? Então, eu decompus o meu V, né, no caso, em 3, na soma de 3 vetores. Está bem claro isso? Está bem claro? Então, a decomposição, né, ela acarreta numa infinidade de formas. Uma infinidade de formas. Está bem claro? Então, vamos dar mais exemplos ainda. Então, vamos fazer bastante exercícios aqui. Vamos lá. Faz o seguinte, eu vou dar aqui 2 vetores, tá, U e V. Eu vou pedir para vocês dizerem se o ângulo é agudo ou obtuso. Olha só. Então, vamos lá. Aqui eu dou o meu vetor, no caso, né? Vou dar meu vetor aqui, U, aqui é meu vetor U, depois eu coloco a seta, tá? E aqui é o meu vetor V. Aqui é o meu vetor V. Vou fazer assim. Olha só, olha que interessante isso aqui também. Então, isso aqui costuma a complicar muito para o aluno, mas é muito fácil. Ó, aqui eu dou meu vetor U, aqui meu vetor U, tá? E aqui eu dou o meu vetor V. Olha só, olha só. Eu quero saber o ângulo entre esses 2 vetores. Tá claro? Eu não quero saber o ângulo, quero saber se eles são agudos ou obtusos. Repara só, o que você vai fazer? Olha só, o que você vai fazer? Aqui você vai escrever o teu vetor U, aqui o teu vetor U, meu vetor U, tá vendo aqui? Ó, meu vetor U. E aqui, no caso, né, eu vou colocar meu vetor V, ó. Aqui eu vou colocar meu vetor V, ó. Aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é meu vetor V, ó. Aqui é o vetor V, né? E aqui é meu vetor U, tá para cá, certo? Qual o ângulo entre esses 2 vetores, né? No caso, né, a ideia do desenho é esse ângulo aqui, ó. Então, o ângulo entre os vetores U e V, né, é um ângulo que obtuso. Geralmente o aluno faz assim, erradamente, ele faz assim, ó, e bota o ângulo aqui, ó. Tá errado, né? Você tem que pegar aqui, certo? O vetor livre, ó, o vetor V está para cá, no caso, o vetor U está para cá, né? Aqui é meu vetor U, e aqui é meu vetor V, e ver o ângulo entre 2 vetores. Por exemplo, qual o ângulo, né, entre U e menos V? E menos V, não tem problema. Eu tiro meu U aqui, ó, aqui está meu vetor U, tá claro? Aqui está meu vetor U, né? Agora, eu vou ter meu vetor menos V, atenção, o V está para lá, não tá? Aqui, ó, aqui é meu vetor menos V, ó, menos V, né? Aqui, ó, menos V, e aqui é meu vetor U. O ângulo é um ângulo que é agudo. Por exemplo, qual o ângulo entre o vetor menos U e V? E V. Não se atrapalha. Ó. Se o U está para lá, ó, aqui, ó, vou desenhar um menos U para cá. Ó, menos U para cá. Façam sempre assim, ó, menos U está para cá. E V, né? E o V está para lá, tá claro? Então, meu V está para cá. Ó. Aqui está meu V. Meu V. Então, o ângulo entre menos U e V é um ângulo que é agudo. Está bem claro aqui? Está bem claro? Por exemplo, qual o ângulo entre menos U, né? Menos U e menos V? Não tem problema. Menos U, você olha para o U, né? A seta está para lá, né? Bota a seta para cá. Isso aqui é menos U, né? Menos U. Tá? E menos V, o V está para lá, né? No caso, né? E menos V vai estar para cá. Então, aparentemente, né, esse ângulo aqui vai ser um ângulo obtuso. Tá? Esse aqui é um ângulo menos V. Tá claro? Então, é só você desenhar direitinho, ver direitinho, tá certo? O ângulo de 2 vetores. Não confundir isso aí. Tá claro? Quer dizer, ângulo de 2 vetores, bota um ponto, né? E traça paralela aos vetores. Tá claro? Se for menos, você troca, evidentemente, o sentido. Tá claro?
Então, por exemplo, se eu tiver um vetor assim, ó, se eu tiver um vetor assim, né, e tiver um vetor assim, atenção aqui, ó, você pode se iludir, atenção, se eu tiver o ângulo, por exemplo, imagine, né, que eu tenho o vetor x para cá, né, e vetor y para cá, né? Qual o ângulo dos dois vetores? O aluno inocentemente, né, vai dizer que o ângulo é esse, né? Está errado. Por quê? Olha só, isso aqui é um vetor livre, né? Ele desliza aqui, ó, ele desliza. Ó. Esse vetor é esse vetor aqui, ó. O ângulo é esse ângulo aqui, ó, e não esse aqui. Tá claro? Sempre você imagina aquele paralelogramo, tá? Sempre imagina o paralelogramo. Tá bem claro? Por exemplo, eu tenho esse vetor assim, cuidado, tem esse vetor aqui, né? Qual o ângulo entre os vetores? Pelo amor de Deus, não coloque esse ângulo aqui. Prolonga esse aqui, certo? Esse aqui é meu vetor, o ângulo é esse ângulo aqui. Tá claro? Porque é vetor livre, né? Quer dizer, o ângulo entre os vetores que você vê, né, é o ângulo, né, para formar aquele meu paralelogramo. Tá certo? Estão lembrados? É esse ângulo aqui, ó. A resultante vai ser essa aqui, né? É a mesma coisa dizer assim, ó, no caso, né? Te dou esse vetor aqui, né? E te dou esse vetor aqui, né? No caso. Desenha a resultante entre os vetores. Olha só que interessante. Certamente a minha resultante vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui, ó. Por quê? Ó, eu tenho a origem do primeiro, né? E a extremidade do último. Só tem dois, tá claro? Então essa aqui vai ser minha resultante. Tá claro? Eu também poderia fazer assim, a mesma resultante. Eu estou mostrando aqui, ó. Eu tenho, né, esse vetor aqui, né, esse que é paralelo a esse, né? E por aqui, ó, eu tiro uma paralela a esse, tá claro? Né? E aqui eu desenho o meu famoso paralelogramo, tá certo? Vai ser a mesma resultante, ó. Vai ser meu R aqui. Tá bem claro, então? Isso aqui é muito importante para não confundir o aluno, certo? Viu um vetor aqui, ó, já acha a soma direto, né? Agora, olha que interessante, qual é o ângulo entre esse vetor e esse? O ângulo não é esse. Você prolonga aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O ângulo vai ser esse, ó, que é exatamente o que está aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Exatamente assim, ó. Não confunda isso aí, tá? Isso é muito importante nas aplicações, tá? Vamos resolver esse exercício, tá? A figura, nós temos 5 quadrados, tá? Então, nós temos o quadrado maior, né, que eu vou colocar, né, quadrado maior, F, G, H, no caso, certo? Isso aqui é meu quadrado maior, tá? E tenho 4 quadrados, né, inseridos nesse quadrado maior, tá certo? Eu só vou dizer, né, aqui eu tenho o quadrado OBFC, o quadrado OCGD, ODHA e OAEB. Tem 4 quadrados. Então, tem um quadrado maior, né? Tem um maior, né? Mais 4 quadrados, né? 4 quadrados inseridos nele. Olha só que interessante. Eu quero que vocês respondam se é falso ou verdadeiro. Tá? Primeiro, é falso ou verdadeiro que o vetor B de bola, né? BE igual a GD, né? Quer dizer, BE, tá vendo aqui, ó, BE, né, vai ser igual a GD, que é o vetor, tá certo? Quero ver se são iguais ou não. Outro, o tamanho, né, o módulo de FO, né, tá vendo aqui, ó, FO, tá vendo? O tamanho de FO vai ser igual ao tamanho, no caso, de OE, certo? Também quer dizer se é falso ou verdadeiro. No caso, OG igual a OH, né? OG, né, igual a OH, isso é vetor. Certo? GE igual a menos EG, né? Quer dizer, GE, né, igual a menos EG, tá claro? E OB igual a menos HA, no caso, né? No caso, BD igual a EH, BC igual a AD e modo de DH igual a modo de BF. Então, vamos lá. Olha só. Sempre você coloca, vamos colocar aqui, ó, AB, você coloca assim, AB, né, sempre você coloca um vetor assim, né, no caso, né, por convenção, o A está aqui, né, e a extremidade B está aqui, certo? Você coloca B. Ó, se você coloca BA, né, BA,
No caso, a extremidade vai estar em B, né? A extremidade vai em B. No caso, a origem em B, né? E a extremidade em A, certo? Então, sempre, por convenção, eu tenho o AB, né? Sempre o primeiro é a origem, é o A, né? E o B é a extremidade. Aqui, BA, né? Vetor BA, né? No caso, a origem é B e a extremidade é A. Tá claro? Então, vamos lá. BE igual a GD, vetor, tá? Ó, BE, tá vendo aqui, ó? BE, tá vendo aqui? BE tá assim, tá? Né? Eu tô perguntando se ele é igual a GD, ó, no caso, né? Aqui é G, tá vendo? Aqui é D, tá? Ó, são vetores livres, né? Aqui eu tenho esse vetor aqui, é igual a esse vetor aqui, que é metade do lado do quadrado maior, certo? É o vetor livre, possui o quê? Mesmo módulo, né? A mesma direção, quer dizer, o mesmo suporte, né? Que eles são paralelos, tá claro? E também possui o mesmo sentido. Então aqui é uma verdade, vou fazer assim, isso aqui é verdade, verdade. Agora vamos lá, tamanho do vetor FO, tamanho do meu vetor OE. Ó, FO, né? Meu vetor está para cá assim, tá? Esse aqui é meu vetor FO, tá? FO. Não vou colocar para não congestionar a figura. FO, né? Igual a OE, né? Tamanho igual a OE, tá? Igual a OE. Tá? Atenção, os vetores são diferentes, tá vendo aqui? Ó, os vetores são diferentes, mas o tamanho deles, né? É exatamente igual. Tá claro? Porque são as diagonais, né, do quadrado menor que está ali. Elas são iguais. Então, isso aqui é uma verdade. Agora, vamos lá. OG igual a OH, né? OG. OG. Tá vendo aqui, ó? OG. Tá? OG, esse vetor aqui, ó. OG. Tá? Vetor aqui, ó. Eu estou perguntando, né, se ele é igual a OH, o vetor, né? Lógico que não é. Tá certo? Lógico que não é. Por quê? Repare, isso aqui, o suporte do vetor OG é diferente do suporte do vetor OH, certo? Então, isso aqui, né, é falso. Agora, GE igual a menos EG. Atenção aqui, ó. GE, ó, GE, eu até vou mostrar até aqui, ó. GE, aqui eu tenho G, né, e aqui eu tenho E. Isso aqui é meu GE, GE, né, igual a GE. Agora, o que é o menos EG? Atenção aqui, que isso é muito importante. GE está para cá. Menos EG, o que eu vou fazer? Olha que interessante. O EG, atenção aqui, ó. O EG ele é assim, não é? Esquece o menos, ó. Aqui está o meu EG. Aqui é meu EG, né? Olha só. Meu EG está para cá, tá? Igual a menos, tá vendo aqui, ó? Menos EG. Então, menos EG está para cá, ó. Tá vendo? Aqui é meu EG para lá, tá certo? Então, esse aqui, no caso, é o meu menos EG, né? Menos EG, tá claro? Se o EG está para lá, menos EG está para cá, tá claro? Agora, repara só, menos EG está para cá e o GE está para lá, né? Observem bem o seguinte, eu vou trocar a cor para ficar bem claro, olha assim, aqui GE está para lá. Agora, eu vou traçar o EG, esquece o sinal, o EG está para cá, certo? Por quê? EG, né? Ó, aqui é E e aqui é G. Tá claro? É G. Isso aqui é meu vetor, né? Isso aqui é meu vetor, é G. É G. E ele aqui, esse vermelho aqui, né? Meu vetor, olha como é que é simples, ó. GE. Agora eu quero perguntar o seguinte. Aqui é meu EG. Qual é o meu vetor menos EG? Eu vou colocar um verde aqui, ó. Eu vou trocar agora essa seta aqui, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, esse aqui, né, é o meu vetor, né? Esse aqui é meu vetor, ó, menos EG, né? Menos EG. Por quê? Porque eu troquei, né, o sentido do azul, que é o menos EG. Repara, menos EG é exatamente igual aqui, ó. Aqui, ó. Igual ao meu GE. Igualzinho. É claro? Então faz assim, ó. Eu quero GE e EG, né? Eu desenho GE. Agora esquece o sinal. Vou desenhar EG para cá, ó. EG, né? É origem no E, extremidade no G. Agora eu vou colocar o menos EG. O menos EG eu vou trocar essa seta aqui, né? Botar essa seta aqui para a direita, certo? Então, ó, menos EG é exatamente igual a GE. Então, isso aqui é verdade. Né? Isso aqui é verdade. Também você poderia fazer o seguinte, olha que interessante, ó. Imagina aqui, ó. Imagina aqui, eu tenho AB. Eu tenho AB, ó. AB. Mais BA, ó. Mais BA. Olha que interessante isso aqui, tá? Você vai usar muito isso aqui, ó. AB, eu vou fazer assim, ó. AB, né? Mais BA, ó. AB mais BA. BA eu faço do B, vem para o A, não vem? Isso aqui é BA. Isso aqui é BA. É BA. Tá vendo a seta aqui, ó? AB mais BA.
Repara, a resultante é zero, né? Porque o BA, né, no caso, a extremidade coincidiu com essa aqui, né? Então, lembrar do meu polígono? Quando eu fecho o meu polígono, né, minha resultante é zero. Aqui eu fechei meu polígono, ó. AB, então eu posso escrever assim, ó, AB, mais BA, né? BA é igual a zero, né? É igual a zero. Por quê, ó? Olha só. AB, né? Ó, extremidade A, origem A, extremidade B. Mais BA, ó, BA, né? No caso, origem B, extremidade A. Então, no caso, a soma, né? A extremidade do meu segundo vetor coincidiu com a origem do primeiro, né? Tá certo? Estão lembrados? Quando eu tinha aqui, ó, esse vetor mais esse. Quando eu fecho aqui, ó, tá lembrado? Quando eu fecho aqui, minha resultante é zero. Isto é, no caso, né, a extremidade desse aqui, né, no caso, a origem desse aqui, né, a extremidade do terceiro, quando coincide com a origem do primeiro, a resultante é zero. Mesma coisa aqui, né? Eu tenho AB para cá, agora eu vou voltar com BA para cá, ó, né? Então a soma desse vetor com esse vai dar zero, né? Esse vetor está com a seta para cá, né? Essa soma algébrica, atenção, aqui é soma algébrica, vai dar zero. Então isso aqui é a mesma coisa, isso aqui, né? É a mesma coisa que GE mais G, né? É G igual a zero, né? Aqui eu passo esse mais para o outro lado com sinal menos, né? Então, GE igual a menos é G. Tá claro? Agora vamos lá. OB igual a menos HA, né? OB, tá vendo? O aqui, né? E B aqui, tá? Igual a menos, né? HA, né? HA, né? Olha só. Olha, OB é mais HA, né? Tá vendo aqui, ó? OB, tá vendo aqui, ó? OB, né? É igual a mais, né? HA, né? Eles são iguais, né? OB igual a mais, e não OB igual a menos HA, né? OB está para cima, né? O HA está para cima. O menos HA está para baixo, né? Tá? Então isso aqui é uma falsidade, isso aqui é falso. Né? É falso. Se eu escrevesse aqui que OB, atenção, que OB igual a mais HA, né? Aí sim, né? Ó, OB, né? A seta está para cima, né? E o tamanho, né? É o tamanho do lado desse quadrado menor, né? HA, né? O tamanho é o lado do quadrado menor, são 4 quadrados, né? O HA, a seta está para cima, está no A, né? O HA, e não menos HA, por isso que é falso, tá? Então, OB, isso aqui seria uma verdade, né? Tá claro? Agora vamos lá. No caso, BD igual a EH, né? BD, vamos lá, BD, vamos procurar BD aqui, ó. B, tá vendo? Ó? BD, tá? BD, ó. BD, tá para cá, BD, tá? Igual, né? No caso, né? BD igual a EH, né? No caso, EH, né? BD igual a EH, exatamente, aqui, ó. BD igual a EH, né? No caso, né? O lado do quadrado maior, né? É BD, né? E a seta está para baixo, né? No caso, EH, tá vendo? EH, a origem é E, né? E a extremidade é H, esses dois vetores são iguais, que é verdade. No caso, BC igual a AD, né? BC, tá vendo? B aqui, ó, BC, aqui, BC, tá vendo BC aqui, ó? BC, BC, né? Estou perguntando se o vetor, né, BC é igual ao vetor AD, né? No caso, né? AD, né? BC igual a AD, sim, é igual, né? Aqui, ó, é igual. Essas diagonais aqui, né, são iguais, né? Aqui é a origem, aqui é a extremidade, né? Aqui. E aqui, né, é a origem B e a extremidade C, né? Então, BC igual a AD, né? No caso, BC igual a AD, verdade. Agora, módulo de DH igual a módulo de BF, né? D de dado, né? DH, tá vendo aqui, ó? Módulo de DH, esse tamanho aqui, ó. Não interessa o sentido dele, estou perguntando o módulo de DH. É o módulo de BF, né? BF, tá vendo o módulo de BF aqui, ó? Esse tamanho aqui, né? Então, esse tamanho aqui, né? Igualzinho esse tamanho aqui. Então, isso aqui é uma verdade. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Então, ponto importante, tá? Se eu tiver um vetor para cá, ó, né? No caso, né? Eu vou colocar PQ, né? Somar PQ mais QP, ó, mais QP, então eu vou colocar a cor do QP, ó, né? PQ mais QP, ó, vai dar zero, né? Certo? Porque eu somei para cá, ó, né? E somei para cá. Repara, eles possuem a mesma direção, né? No caso, mesmo módulo, tá vendo? Mesmo módulo, mas sentidos contrários, né? Então, PQ, né?
mais QP, né? QP, né? Isso aqui vai me dar igual no vetor zero, certo? É importante isso aí, né? PQ para cá, QP para cá, né? No caso, né? Repara, né, que o alfa aqui, no caso, né, o alfa aqui vai ser, o ângulo entre PQ e QP é um ângulo de 180 graus, tá certo? Por quê? PQ está para cá, ó, PQ está para cá, né? E QP tem o mesmo valor, mas o sentido está para cá, né? Então, o ângulo desses dois vetores, né, se eu colocar aqui no mesmo suporte, né, vou ter um para cá e o mesmo tamanho para cá, né? Esse tamanho é igual a esse, né? Certo? A soma dá quanto? Dá zero. A resultante é zero. Porque o tamanho dos dois vetores são iguais. Tá certo? O tamanho é o mesmo, né? Mesma coisa aqui, ó. AB para cá e BA para cá, né? AB mais BA vai ser igual a, no caso, igual a zero. Claro? Isso é muito importante. Então, essa figura assim, né, ela elucida bastante a diferença, né, entre vetor livre, no caso, né, no caso, vetor, tamanho de vetor, isso é muito importante nas aplicações. Tá claro? Então, vamos ver aqui.